Acho eu que tá gravando. Acho que tá gravando. Tudo bom, dona Lari? Tudo certo. Então, assim, para começar, poderia se apresentar, assim, dizer seu nome completo, sua idade, como é que a natação chegou na tua vida, entrou na tua vida, essas coisas, assim. Tá. Então, eu me chamo Larissa Rodrigues, eu tenho 15 anos, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, em IP, fica um pouco bem longe de Porto Alegre, né? Mas atualmente eu treino em Porto Alegre. E a natação veio até mim através da minha professora da escola, como ela sempre me incluiu muito nas atividades físicas, nas atividades que ela colocava, eu sempre tentei fazer da minha forma, mas eu tinha que fazer as atividades. E essa foi uma forma em que eu me senti uma pessoa sem deficiência, uma pessoa normal, dita normal, né? Mas foi ali então que eu comecei a ver o que eu poderia fazer, né? E eu sempre queria muito participar de uma competição como os meus colegas participavam, tipo o JEX, essas coisas, as Uhum. competições municipais. E ela descobriu que existia o Parajerx, e em 2017 seria a primeira edição, e eu fui para o Parajerx. Eu competi pelo atletismo, eu arremessei uma bola de 2 quilos, lá eu fui campeã, mas surgiu o convite para mim participar de um campeonato, de uma competição de natação. Mas em 2015 eu já praticava por conta da minha saúde, por conta da deficiência e tudo mais, né? E foi aonde surgiu tudo. Eu fui para essa competição, fiquei em primeiro lugar e já fui para uma competição nacional. E aí nasceu uma paixão pelo esporte. Eu não quis desistir mais. Nossa, que bacana, tá? E como é que, mas deixa eu ver se eu entendi. Inicialmente não era natação? Tu foi campeão? Não, 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 era o atletismo. Atletismo, tá? Isso, E era aí, atletismo. aí essa mesma Mas eu sempre professora fui. mudou para natação. Isso. Eu conheci a Fernanda, que hoje ela é minha técnica, né? E foi ela que me fez o convite para essa competição. Porque o atletismo não teria como eu ficar por muito tempo. Ia ser muito ruim para mim e até eu não teria classificação para estar no atletismo. E a natação foi onde eu encontrei um lugar de conseguir me movimentar por conta da saúde, mas aí eu quis me tornar atleta. Mas devido a que especificamente que a própria professora conversou contigo, falou que ela não tinha condições em função da deficiência, qual era o Não, foi. motivo? Isso eu fiquei sabendo depois, né? Porque no momento eles não falaram. Surgiu uma confusão total, né? Porque eles queriam que eu fosse para bocha, atletismo, natação, e lá seria eu que iria decidir. E aí o meu irmão também estava nessa competição, foi mais fácil essa decisão por ter um familiar junto, né? Sim. E eu topei. Ah, eu sou muito aventureira, então eu topei essa ideia de ir para natação. Eu gostava muito e eu fui e deu tudo certo. E qual é o nome, assim, tu foi procurar sobre quando tu começou a ter mais a consciência como é que tu era e tudo mais, o nome dessa deficiência, essas coisas, tu sabe? Não, a deficiência, na verdade, eu sempre me aceitei muito bem, né? Claro, tinha algumas questões pessoais, assim, mas, assim, a aceitação em si, eu me aceitei. Eu me via como uma pessoa com deficiência. Mas a minha deficiência, na verdade, eu tenho ela por conta do remédio talidomida. Os médicos ainda não encontraram um diagnóstico específico, não conseguiram concluir, entende? Mas eles acham, eles pensam assim que, pelos estudos que eles fizeram, que foi por conta do remédio talidomida. Entendi. E como é que funciona quando tu faz essa transição para natação, que a professora conversou contigo, como é que começou os treinos, como é que eles estão sendo agora, quanto tempo tu tá nisso agora? Hoje fazem, né, já uns 3 anos que eu tô nadando e mudou muito de quando eu comecei, né? Claro, eu comecei bem na manha, bem devagar, eu tive que aprender a respirar lateral, aprender os estilos, a me conhecer, a usar snorkel, a usar prancha, um monte de coisa, pé de pato.
E hoje já os treinos são parelhos praticamente com os da seleção brasileira. Então, é muito intenso. E na minha equipe mesmo, hoje em dia, tem mais professores do que quando eu cheguei nela, né? E eles ensinam tudo desde a base, bem direitinho, e nós não, nós já era, tem que dar ali, entende? E eu vejo que em 3 anos modificou bastante coisa no movimento paralímpico, em questão das pessoas com deficiência, até porque antes eu não entendia muito isso, e agora eu consigo entender melhor. Com certeza. E como é que é a rotina? Tipo, como é que é segunda-feira, a rotina semanal, como é que é? Bom, hoje, então, eu estou fazendo em torno de 8 treinos por semana. Quando eu comecei, fazem 2 meses que eu comecei a nadar após pandemia, né? Eu estava fazendo 5 treinos. Na pandemia, eu tentei fazer um físico em casa, mas hoje em dia, depois da pandemia, eu estou fazendo em torno de 8 treinos na semana. É bem puxado, com uma quilometragem de 2.500, 1.000 metros por Hum, dia. eu E, não ia. e tem atendimento na academia, que eu faço 3 vezes, né, na semana, e mais a fisioterapia. Ah, então, entre o treino e o outro, durante os dias, tu tem acompanhamento numa academia e físio. Isso, isso aí. Tudo se... 8 treinos, eu digo, juntando os 3 treinos da academia e os 5 da piscina. Mas tem mais a fisioterapia, essas coisas. Ah, que demais, que demais. Tá, mas e tu começou ali falando, quando tu trocou do atletismo para natação, tu já comentou que tu foi campeã em alguma Foi? competição de natação? Sim, fui. Logo na transição, Uhum. eu consegui ser campeã. Na verdade, meu objetivo era só atravessar a piscina, né? Porque eu não sabia nem respirar. Não sabia o que era respiração. Então, eu atravessei a piscina. Daí, eu fui classificada para ir para as Paralimpíadas Escolares, que aconteceria em São Paulo, né? Sim. E aí, eu fui em São Paulo. Eu fiquei numa categoria, porque, na verdade, a natação é dividida em classes. Quanto menor o número, maior é o grau da deficiência. Uhum. E eu fiquei como S4, uma classe que estava errada para mim, na minha primeira competição nacional. Pois é, Aí eu, desculpa te interromper. Como é que funciona isso? Só para eu entender direitinho. São classes uh, de acordo com a deficiência, o nível? Como é que é isso aí? isso aí, as classes é de S1 até S14. Então, S11, S12 e S13 são as deficiências visuais, S14 é deficiência intelectual, e de S1 até S10 são as deficiências físicas. Ah, tu se Então, a enquadra. S10 é só atleta que tem deficiência num pé, numa mão, um dedo, essas coisas, sabe? Aí S9 já tem a falta de algum membro, Uhum. daí S8 já tem a mobilidade mais reduzida e assim vai, entende? Qual que tu se enquadra especificamente? Hoje, a que eu tô é É, na S3, é a minha classe certa. Mas eu já S3. fiquei também na classe S5, eu competia com mulheres que caminhavam, então é muito desigual. Ah, mas teve uma superação nessa. Teve. Teve? Eu competi quando eu fiquei como S5. Eu competi no regional, que aconteceu em Porto Alegre. Foi a minha primeira competição regional, absoluta, né? Então, lá não importava a idade. Eu competia com mulheres com a idade bem acima da minha. E eu consegui ficar até terceiro lugar. Então, e fiquei a 5 segundos do índice para ir para uma competição nacional. E qual Foi foi, muito emocionante. pois é, qual foi a mais emocionante, assim, que tu possa dizer que, bah, essa competição foi a que eu nunca vou esquecer. Bah, eu acho que a escolar do ano passado, porque a gente sofreu por muita adrenalina. O nosso revezamento é escolar, que é a nacional, né? As Paralimpíadas Escolares. Foi o revezamento em que a gente sofreu muita adrenalina, muita pressão psicológica. Mas a competição, assim, que eu consegui ver melhor o meu resultado, que eu consegui tirar um gostinho maior ainda dela, foi esse ano, que foi o regional que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Ela, Essa competição foi aqui, bah, eu achei muito top mesmo, muito legal.
ela é individual ou tu competiu sozinha? Não sei, é em equipe, não sei como é que funciona. Não, essa competição, na verdade, o regional ah, compete, né? São competições regionais em que tu tem que atingir tal índice para poder ir para uma nacional, entendeu? Aí eu fui com a minha equipe, mas lá tinha várias pessoas da minha classe. Aí competia o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Cara, bastante. É bastante, né? É bastante. O que que tu, assim, pelo que tu vivenciou nesses 3 anos e tal, acredito que tu pretenda vivenciar mais também. O que que tu poderia dar de dicas para professores, como instruir, né, os alunos que estão nesse meio? Eu acho que a gente tem que se dedicar muito, né? Tem muito foco. Porque eu só tenho 3 anos de natação, mas eu já tive, assim, muitos momentos em que eu queria desistir, sabe? Que eu não queria mais aquilo. Eu estava desistindo do meu próprio sonho, porque é difícil mesmo a nossa rotina, não só de atleta, de todas as pessoas, né? As dificuldades batem na porta, isso é impossível evitar, sempre vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ter muita dedicação, muita persistência. Porque se a gente desiste do nosso sonho, quem vai ser outra pessoa que vai acreditar? Entende? Então, eu acho que a gente tem que ter muita persistência, foco e muita dedicação no que a gente vai fazer. Seja um professor, um aluno, qualquer pessoa. Eu acho que isso a gente tem que levar para a nossa vida. E a humildade, eu sempre digo também, né? Porque não adianta a gente ser o melhor do mundo, ser o top, mas rebaixar as pessoas, não cumprimentar, não olhar para ninguém. Isso não vai adiantar nada. Você vê, então, assim, numa Paralimpíada competindo ali pela medalha do Brasil de ouro. Aham, me vejo. Muito. Às vezes, até né, quando vem esses pensamentos assim, de desistir, eu fico pensando, eu vou deixar para trás tudo que eu já conquistei e tudo que eu posso conquistar. Eu vou deixar na mão de outra pessoa que poderia ser para mim, né? Então, eu acho que eu fico me imaginando muito no pódio. Deve ser bom, com É certeza, muita adrenalina, é muita adrenalina. com certeza é um sonho a ser realizado, uma meta a ser atingida, né? É verdade. Eu ia questionar, tu acha, então, que o papel do professor, nesses momentos, é incentivar, trabalhar o psicológico do atleta? Aham, com certeza. E falando assim mais da área do professor mesmo, assim, desde o início, na verdade o professor sempre vai ser uma ferramenta muito importante, né, para nossa vida, porque é desde ali que eles brotam dentro de nós a esperança de sonhar, de ir atrás, de conseguir, que dão um impulso para a gente. Quando a gente está querendo desistir, eles vão lá e nos ensinam também muito mais, né? Que é sempre na nossa dificuldade que a gente vai aprender mais coisas. E eles, os professores, eu acho que são uma ferramenta fundamental para a gente ter um bom sucesso, sabe? Com certeza, concordo 100% contigo. Acho que a base da educação brasileira está na mão dos professores. É verdade. Bom, última coisa que eu tenho para lhe questionar, na realidade não é nem um questionamento, é mais assim, se tu se sentir à vontade de dar algum recado, de falar sobre esse mundo, né, de pessoas deficientes, né, a questão da inclusão, se tiver alguma coisa para acrescentar, para querer dizer aqui para o pessoal que vai assistir da Faculdade de Sergipe, fique à vontade. Ah, eu acho que, na verdade, falar um pouquinho mais sobre a inclusão, né, e esse mundo capacitista que a gente vive. Só que tem muitas pessoas com deficiência que costumam dizer que os outros são capacitistas, que não aceitam e não sei o que lá, mas no fundo parece que ela mesma não se aceita, sabe? Porque, assim, a gente é normal, obviamente, mas a gente tem diferenças entre as pessoas, todos nós somos diferentes. E como, vamos supor, se uma pessoa me olha, eu não estou acostumada, ela não está acostumada a me olhar no dia a dia dela, com certeza ela vai me achar diferente. Então, eu acho que
olhar diferente não é algo que seja preconceituoso. Só que tem muitas vezes que as pessoas tratam nós como super-heróis por fazer algo muito normal que ela também faria. Talvez não faça, mas trata alguma coisa como extraordinária, entende? Por isso que eu acho que todos nós temos capacidades dentro das nossas diferenças, das nossas limitações. Eu acho que tentar tratar nós com menos, sendo menos infantilizados, que nós, pessoas com deficiência, somos muito infantilizados. Tratar nós como pessoas que a gente também raciocina, entende? Eu acho que é esse o recado que eu gostaria de dar. Que nós, pessoas com deficiência, conseguimos raciocinar, pensar, debater sobre o que está errado, o que está certo, né? E trazer um mundo melhor para todos nós, uma convivência melhor. Claro, que nem eu falei, não é preconceito me olhar de uma forma diferente, é preconceito me discriminar, entende? Mas me olhar de uma forma diferente, não acredito que seja. Só acho que é esse o recado que eu gostaria de passar. Recado dado e concordo 100%. Tá certinho. Eu vou concluir aqui finalizando. Agradeço muito a tua participação, tá, Lari? Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado. Ó.